Apresentamos Através da Bíblia, o programa que leva você ao estudo sistemático e detalhado do Livro dos Livros, a Palavra de Deus. Estes estudos são de autoria do Dr. J. Vernon Magui e apresentados pelo pastor e professor Itamir Neves. Convidamos você, ouvinte, a acompanhar esta jornada através da Bíblia. Olá, amigo. Estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia. Esta série tem como alvo o estudo sistemático da Palavra de Deus, com a finalidade de edificar o povo de Deus que percebe o valor supremo do estudo da Palavra de Deus. O nosso desejo é que, estudando conosco, você possa, hoje, amanhã, ou ainda nesta semana, compartilhar com alguém as verdades aqui aprendidas. Reter as verdades da palavra somente para nós não é correto. Essa palavra, que pode levar o homem ao conhecimento da verdade, deve ser exposta, deve ser compartilhada. Por isso é que, através das suas cartas, sabemos qual o valor dos nossos estudos para repartirmos com os outros. Queremos, então, manter a fidelidade com a Bíblia, mas, ao mesmo tempo, desejamos que os programas sirvam para a sua edificação. Hoje registramos uma carta que nos diz do valor do programa, que vem da cidade de Apucarana, lá no estado do Paraná. Assim diz essa irmã que nos escreveu: estou escrevendo para falar o quanto esse programa é uma bênção em minha vida. Eu sou mototaxista e não tenho tempo de ir à igreja, mas toda noite em minha casa é uma bênção. Venho correndo só para ouvir o programa. Como passo muito tempo na rua, além de compartilhar a palavra, Deus tem me dado muitos livramentos e por isso sei que Ele é a minha rocha. Querida irmã, muito obrigado por suas palavras. Na verdade, o programa tem lhe ajudado na sua caminhada cristã e nós somos gratos por esse testemunho. Planeje também frequentar os cultos dominicais. Lá, além de ouvirmos a sua palavra, podemos cantar, louvar e orar em conjunto. E esse é o meu convite para todos agora, para que tenhamos esse momento de oração diante do Senhor. Vamos buscar a presença de Deus. Pai de amor, somos gratos pela oportunidade de estudarmos a Tua Palavra. Oramos, Senhor, em favor dessa nossa irmã, que seja sempre protegida pelo Senhor. E quanto a todos nós, dá-nos um coração aberto à Tua Palavra. Ilumina-nos, Senhor, pelo Teu Espírito. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Fortalece a fé, conhecer nosso Deus. Querido amigo, nossa tarefa hoje é estudarmos os 35 versos do capítulo 26 do livro de Gênesis. Nesse texto, temos relatos que nos mostram um pouco da vida cotidiana de Isaac, demonstrando-o como um dos herdeiros das promessas divinas. Verificaremos duas revelações das promessas da aliança nos versículos 2 a 6 e no versículo 24. Verificaremos também um paralelismo entre as experiências de Isaac e de Abraão, que envolveram suas esposas, conforme os capítulos 12 e 13 e 20 e 21. Também verificaremos o paralelo da fome que atingiu Abraão e também atingiu Isaac. Veremos também a prosperidade material que tanto Abraão como Isaac tiveram, isso tudo como fruto da bênção divina. E, finalmente, nós vamos verificar também o acerto de uma aliança com os filisteus, mostrando que Isaac era o sucessor de Abraão na sua relação com Deus. Os primeiros versos nos dão conta que houve fome também na terra de Canaã, semelhante àquela ocorrida nos dias de Abraão. Isaac foi para Gerar, terra de Abimeleque, rei dos filisteus. Devemos notar, em primeiro lugar, que esse Abimeleque não é aquele dos dias de Abraão. Nós encontramos aquele relato no capítulo 20, só que nós já estamos estudando o capítulo 26 agora com Isaac.
Abimeleque era um título real, assim como Faraó também era um título real. Provavelmente esse Abimeleque era neto daquele rei que tinha sido enganado por Abraão e Sara. Você deve se lembrar daquele nosso estudo. O verso 2 relata que o Senhor apareceu a Isaque e lhe orientou para não ir para o Egito, como fizera o seu pai Abraão. Mas o Senhor orientou que ele fosse para a terra que o próprio Deus lhe mostraria. Deus lhe prometeu que, indo para o local determinado por ele, o próprio Deus estaria com ele e o abençoaria. Então, o Senhor daria a ele e a sua descendência todas aquelas terras que, sob juramento, tinha prometido ao seu pai Abraão. Acrescentou também Deus que multiplicaria a sua descendência como as estrelas dos céus, confirmando assim que daria a ele todas aquelas terras. E no final do versículo 4 e o versículo 5, nós temos algo muito importante, pois neles Deus declara que através da descendência de Isaque seriam abençoadas todas as nações da terra, mas ele acrescenta ainda a razão por que cumpriria suas promessas. Literalmente diz assim o versículo 5, porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandamentos, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Querido amigo, você percebe que belo testemunho Deus dá a respeito da vida de Abraão? Se temos considerado Abraão o pai da fé, Deus aqui destaca a obediência de Abraão. Mas esses dois aspectos não são contraditórios, ao invés, eles são complementares. Nós já falamos algumas vezes, mas vamos reafirmar que a fé se expressa na obediência e que a obediência é uma prova de amor a Deus. Temos então que viver segundo esse critério. Esse critério é da avaliação divina. Fé implica em obediência. Se você tem fé, querido amigo, você deve obedecer os princípios da palavra de Deus. Mas vamos continuar no texto. Nos versos 6 a 11, temos o relato de uma experiência semelhante vivida por Abraão e por Sara, uma vez que estavam no Egito, e uma outra vez quando eles estavam em Gerar. Veja só, diante da beleza de Rebeca, e por Isaque temer também por sua própria vida, ele mentiu aos homens daquele lugar, dizendo que sua esposa era sua irmã. Certo dia, depois de um bom tempo, o rei Abimeleque, olhando pela janela do seu palácio, viu Isaque acariciando Rebeca e percebeu que eles eram marido e mulher, e não eram irmão e irmã. Abimeleque então chamou Isaque e deu-lhe uma repreensão, chamou-lhe a atenção. Isaque se desculpou com Abimeleque e Abimeleque deu uma ordem muito clara, muito direta. E o versículo 11 diz assim, e deu essa ordem a todo o povo, qualquer que tocar a esse homem ou a sua mulher, certamente morrerá. A preocupação do rei demonstrou responsabilidade, pois o pecado de uma pessoa afetava todos os seus conterrâneos, como se verá no caso, por exemplo, que aparece lá no livro de Josué, no caso de Acã. Querido amigo, é possível extrairmos alguma lição desse episódio? Olha, com certeza sim. A negativa que não devemos praticar refere-se à ação de Isaque, que mentiu e temeu por sua própria vida, ao invés de confiar no Senhor, que o dirigira até aquele local. Quando não confiamos no Senhor, o pecado jaz à nossa porta. A lição positiva é que aqui vem da parte de Abimeleque. Ele, como um rei, preocupava-se com seus conterrâneos e não queria vê-los sofrendo injustamente. Diante da ordem dada e da repreensão feita a Isaque, percebemos que Abimeleque era um homem justo. Cabe uma pergunta para nós. Será que nos interessamos pelos nossos semelhantes, por aqueles que estão mais próximos de nós? Será que nós nos interessamos por possíveis injustiças que eles são alvo, que eles têm sofrido? Vale a pena considerarmos os nossos procedimentos e verificarmos como é que vai indo a nossa justiça em relação aos nossos semelhantes.
Mas o texto ainda continua, e nos versículos 12 a 14, eles nos relatam que depois desse episódio, Isaque semeou naquela terra e colheu 100 por 1, porque o Senhor o abençoava. Muito bem, vemos aqui o que Deus cumprindo a sua palavra. Essa era a bênção que Deus havia prometido desde que chamou Abraão. Tratava-se de uma bênção terrena. Deus havia prometido a ele bênçãos materiais. Agora, perceba bem, hoje Deus nos promete bênçãos espirituais que são incomparavelmente melhores, são incomparavelmente superiores. Nos dias de hoje, assim como nos dias de Isaque, a condição para recebermos as bênçãos divinas é a mesma. A condição é confiarmos no Senhor e andarmos em fé, obedecendo ao Senhor. Para Isaque, as bênçãos foram materiais. Os seus campos brotaram abundantemente. E os versos 13 a 16 acrescentam: enriqueceu-se o homem, prosperou, ficou riquíssimo, possuía ovelhas e bois e grande número de servos, de maneira que os filisteus lhe tinham inveja. E por isso lhe entulharam todos os poços que os servos de seu pai haviam cavado nos dias de Abraão. E fizeram o quê? Encheram esses poços de terra. Então disse Abimeleque a Isaque: aparta-te de nós, porque já és muito poderoso, muito mais poderoso do que nós. Querido amigo, você percebe que o mundo reage sempre com inveja, com ódio, e afasta-se de nós quando somos fiéis a Deus e somos por Ele abençoados? O próprio Senhor Jesus nos adverte sobre o ódio do mundo em João 15:19. A pergunta que fazemos então é: como é que tem sido a nossa relação? E eu faço uma pergunta direta para você: como é que tem sido a sua relação com aqueles que não amam ao Senhor? Você tem testemunhado de modo claro da sua comunhão e da sua obediência ao Senhor? Quais são as reações do mundo para com você? Você tem se sentido perseguido, invejado, discriminado e maltratado? Se você tem se sentido assim, não desista, mas firme-se ainda mais no Senhor, que está sempre conosco. Como temos falado, Deus é fiel. Mas vamos voltar ao texto ainda, vamos agora para o versículo 17. Do versículo 17 até o 22, temos um relato muito interessante. Os filisteus estavam furiosos com a grandeza de Isaque e, numa atitude desesperada, entulharam os poços depois que Isaque reabriu-os. Na verdade, havia uma grande luta por água, pois era uma região desértica. Mas é importante perceber também que nenhum dos patriarcas precipitou-se lutando pela posse da terra prometida. Isso é muito interessante. Eles confiaram que Deus daria a terra aos seus descendentes na hora certa. Esta era a primeira intriga criada pelos filisteus contra o povo de Deus e, durante séculos, isto é, até o tempo do rei Davi, os filisteus ainda lutaram contra os judeus. O relato ainda nos mostra vários nomes dos poços, e esses nomes celebravam a provisão e a proteção de Deus, até que no verso 22, lemos que após 2 outras tentativas, um outro poço foi aberto e não houve mais contenda entre os pastores. Esse poço foi chamado de Reobote, que significa espaços abertos, pois ali foi possível moverem-se livremente. Nessa localidade, certamente, se reviveu a experiência de Abraão com seus pastores de um lado e os pastores de Ló de um outro lado. Assim como ocorrera com seu pai, Isaque também foi abençoado ali pelo Senhor, dirigindo-se depois para Berseba. Foi em Berseba, que significa poço do juramento, conforme o versículo 32 do capítulo 21, que Abraão acertou o seu relacionamento com Abimeleque. E foi em Berseba que Isaque tem uma experiência especial com Deus. O texto dos versos 24 e 25 nos dá o seguinte relato. Na mesma noite lhe apareceu o Senhor e disse: Eu sou o Deus de Abraão, meu servo. Então levantou ali um altar e, tendo invocado o nome do Senhor, armou a sua tenda, e os servos de Isaque abriram ali um poço.
Querido amigo, para confirmar a sua boa mão, a boa mão do Senhor sobre Isaque, o Senhor lhe apareceu e lhe confirmou que ele era o Deus do seu pai Abraão. Mas por que isso ocorreu? Certamente porque Deus percebeu em Isaque a necessidade de tal confirmação. Por um lado, ele era abençoado com a multiplicação dos seus bens. Mas por um outro lado também, a perseguição era constante. Por isso, após essa aparição divina, Isaque levanta o seu altar e, como seu pai fizera inúmeras vezes, ele invoca e adora o nome do Senhor. Isto é, ele lhe presta um culto, de gratidão ao Senhor Deus. E essa deve ser a nossa atitude. Devemos ser sempre gratos diante do Senhor por tantas e inúmeras bênçãos que ele nos concede. Querido amigo, eu não sei se você percebeu na última parte do texto que acabamos de ler, nós temos as seguintes palavras no versículo 25. E os servos de Isaque abriram ali um poço. Será que você tinha percebido? Por que esse parágrafo termina com essa nota? Podemos entender que aqui temos uma lição muito preciosa para todos nós. Como já vimos, a água era fundamental naquela região. Então, a abertura de um poço significava a boa mão de Deus para com Isaque. Na Bíblia, a água é símbolo da palavra de Deus. A palavra de Deus é tida como água. A Bíblia é uma fonte inesgotável. Temos de beber nas profundezas dessa fonte inesgotável. É a Bíblia a única água que pode dessedentar a nossa sede espiritual. É a Bíblia a água que nos limpa o coração e nos refrigera a alma. Deus quer limpeza em nossas vidas e só a palavra de Deus pode fazer isso. A água é indispensável em nossa vida. Assim como não podemos passar sem água, também não podemos viver espiritualmente sem a palavra de Deus. Nos nossos dias temos a grande necessidade de estudarmos ainda mais essa palavra sagrada. É que muitos se esquecem desse manancial de vida que é a própria palavra de Deus, que é a própria Bíblia Sagrada. Essa luta por causa da água física também nos faz fazer a seguinte aplicação. Temos tido lutas por causa da palavra de Deus. Tem havido muita discussão. A questão da interpretação da Bíblia é o foco principal dessas disputas. Muitos têm usado a palavra de Deus por pretexto. Prometem coisas que a própria Bíblia e Deus, o seu autor, nunca prometeram. Outros têm sido completamente radicais na leitura da Bíblia, sem fazerem as devidas contextualizações, e aí se tornam irrelevantes para os homens, para o mundo de hoje. Mas enquanto isso, outros, graças a Deus, têm se esforçado para serem fiéis ao conteúdo genuíno das Sagradas Escrituras. Mas muitas vezes, o problema que se percebe é a nossa própria indisposição para ler e estudar o livro sagrado. Dizem os grandes servos de Deus que duas coisas Satanás não quer que o cristão faça. Uma é ler a Bíblia e a outra é orar. Querido amigo, o que podemos fazer sem a Bíblia e sem oração? Na verdade mesmo, nada. Não podemos fazer nada. Só podemos esperar o quê? A desnutrição e depois a morte. Por isso é que muitos estão espiritualmente mortos, tanto pela falta da palavra de Deus, como pela falta da oração. Que o Senhor nos ajude a valorizar o que de fato tem valor. Muito bem, desse ponto em diante, isto é, do verso 26 a 33, temos o relato da aliança que Isaque faz com Abimeleque. É o próprio rei Abimeleque que vem até Isaque para lhe propor uma aliança de paz e de cooperação. Quer dizer, o rei reconheceu que Isaque era um homem abençoado por Deus. Era um homem com quem Deus estava. O relato do texto diz as seguintes palavras. De Gerar foram ter com ele, Isaque, Abimeleque, o seu amigo Alzate e Ficol, que era comandante do seu exército. Disse-lhes Isaque, por que viestes a mim? Pois me odiais e me expulsastes do vosso meio. Então eles responderam,
Vimos claramente que o Senhor é contigo. Então dissemos: haja agora juramento entre nós e ti, e façamos uma aliança contigo. Jura que não nos farás mal, como também não te havemos tocado, e como te fizemos somente o bem e te deixamos ir em paz. Tu és agora o abençoado do Senhor. Querido amigo, você percebeu que palavras muito bonitas? Palavras de um homem ímpio para com um homem temente a Deus, reconhecendo a presença de Deus na sua vida. Que palavras impressionantes, não é mesmo? Abimeleque, ele veio com os seus 2 principais auxiliares procurar Isaque para propor uma aliança entre os seus povos. Isaque reagiu de modo claro, dizendo que eles o odiavam, eles o tinham expulsado do meio deles. Você se lembra que nós falamos que essa é a reação normal do mundo? Quando eles percebem as bênçãos de Deus sobre as nossas vidas, a primeira reação é o ciúme, a inveja, é o desprezar, é a rejeição. E foi isso mesmo que aconteceu. Mas, querido amigo, você também certamente constatou que uma outra reação do mundo diante da vida abençoada por Deus acontece. Depois dessa rejeição e do ciúme inicial, sabe o que acontece? É a aproximação, a procura por estar junto para desfrutar também do quê? Das bênçãos de que nós somos alvos da parte de Deus. Eles veem isso e eles vêm à nossa procura. É isso mesmo. Quando as pessoas que não temem a Deus percebem que Deus continua nos abençoando, com bênçãos espirituais, com bondade, com direção, com misericórdia, quando eles percebem isso, quando eles percebem que Deus está conosco, eles começam a ter atitudes positivas para conosco. Mesmo diante dos reveses da vida, eles percebem que Deus está do nosso lado, que nós conseguimos reagir positivamente. O que acontece? Eles se achegam até nós para entender e desfrutar daquela ação poderosa de Deus em e através de nós. Foi por isso mesmo que Abimeleque, Alzate e Ficol foram buscar uma aliança com Isaque. Ao proporem essa aliança, sabiam eles que, de certa maneira, as bênçãos divinas também seriam experimentadas por eles. Querido amigo, queremos ser benevolentes nesses momentos. Temos que ser. Estamos aqui para sermos uma bênção para todos. Assim como Abraão e Isaque tinham essa missão de abençoar em todas as nações e todas as famílias da terra, nós também temos que ser bênçãos para aqueles que nos cercam. Isaque, então, ofereceu um banquete. Esse oferecimento de um banquete era uma prática quando se concluíam as alianças, representando assim os laços de compromisso e amizade de ambas as partes. O texto do versículo 31 relata que, levantando-se de madrugada, juraram de parte a parte, e Isaque os despediu e eles foram em paz. Querido amigo, é assim que devemos proceder. Nós devemos abençoar aqueles que nos procuram. Devemos nos comprometer com eles. Devemos ser uma bênção para aqueles que nos cercam. Sejam eles nossos parentes, sejam eles nossos amigos, sejam eles nossos colegas, enfim, aonde você estiver inserido, você deve ser uma bênção na vida daqueles que o cercam. Mas caminhando agora para os minutos finais do nosso programa, nos versos 32 e 33, encontramos uma pequena narrativa de grande valor espiritual. Após esse juramento e o estabelecimento de paz, os servos de Isaque lhe trouxeram uma maravilhosa notícia. Achamos água, disseram eles, certamente com muita alegria. O que vemos aqui é que quando somos uma bênção para os outros, Deus vem ao nosso encontro e também nos abençoa ainda mais. A pergunta que se faz é: você tem experimentado isso? Temos nós experimentado isso? É maravilhoso servir o nosso Deus e andar conforme a sua vontade. Querido amigo, terminamos o nosso programa, mas com uma nota triste, pois ela nos dá conta que, enquanto Isaque desfrutava as bênçãos divinas, o seu filho mais velho, Esaú, ia indo de mal a pior. Depois de rejeitar o direito de primogenitura, ele casou-se com mulheres cananitas, Judite e Basemate, da linhagem dos heteus. Essas noras se tornaram amargura de espírito para Isaque e para Rebeca.
Que triste relato! Quando desprezamos as bênçãos de Deus, caminhamos a passos largos para um final ainda pior. Que Deus nos impeça de andarmos distante dele. Querido amigo, finalizamos esse encontro com gratidão por sua companhia. Espero encontrá-lo em nosso próximo programa. Que Deus te abençoe. Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva, dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é Caixa Postal 18.300, CEP 04626-970, São Paulo, São Paulo. Repetindo, Caixa Postal 18.300, CEP 04626-970, São Paulo, São Paulo. Este programa foi produzido nos estúdios da Transmundial.